Esse é o Escolha Segura, um programa com histórias reais de quem decidiu proteger o que importa. Bem-vinda, bem-vindo a mais um Escolha Segura, o programa onde nós conversamos sobre seguro e sobre as vantagens que você tem quando você contrata seguro. Nós vamos falar sobre a catástrofe do Rio Grande do Sul. E a catástrofe do Rio Grande do Sul vai mostrar a imensa desvantagem de você não ter seguro, porque o grosso dos prejuízos do Rio Grande do Sul estão longe de serem segurados. Não há seguro para isso. Para falar sobre este problema especificamente, nós estamos com o Danilo Fraga, diretor da Fraga Inteligência Automotiva, que fez um estudo pormenorizado do que aconteceu naquele estado, e com o Paulo Paim, que é o presidente do Sindirepa, o Sindicato das Oficinas Reparadoras de Veículos do Rio Grande do Sul, que vai mostrar o que aconteceu no chão de fábrica, o que aconteceu dentro das oficinas. Nós vamos começar com o Danilo, que vai contextualizar de uma forma mais geral o que foi o impacto da tragédia do Rio Grande do Sul em cima do setor automotivo. Danilo, por favor, conte um pouco como vocês fizeram esse estudo e quais as principais conclusões que vocês chegaram em função daquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul, em termos de prejuízo para o Estado, em termos de prejuízo para os operadores do setor automotivo e prejuízos para os proprietários de veículos. A palavra é sua, por favor. Seria muito bom estar podendo falar aqui com vocês um tema menos triste, mas é importante espaços como esse aí para a gente poder traçar aí as melhores estratégias e orientar as pessoas aí, os riscos e as melhores práticas do que pode ser feito em relação ao seu patrimônio, né? Então, queria começar o programa aí agradecendo o convite e também explicando um pouco do material que nós desenvolvemos aí em conjunto com as entidades representativas do setor de reposição de peças. Para você ter uma noção, Paulo, a gente fez um estudo com uma série de pessoas. Nós tivemos ajuda de todas as entidades representativas do setor de autopeças. Também coletamos muitas informações da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi super ágil em separar e monitorar os estudos e as áreas que estavam sofrendo alagamento, o índice de alagamento, enfim. Então, as informações públicas do Estado estavam muito bem organizadas e isso deu uma certa agilidade para a gente calcular os impactos, com base na nossa expertise aí de processamento de informações. Para vocês terem uma noção, os estudos que nós desenvolvemos apontam que 269 mil veículos do Estado foram afetados, né? Desses 269 mil carros, somando caminhões, motos e automóveis de passeio, 196 mil veículos são automóveis de pessoas físicas, são automóveis de passeio que muitos deles não possuem seguro. 56 mil motos e 17 mil caminhões e ônibus também foram impactados aí, totalizamos 269 mil veículos que eu mencionei anteriormente. Quando a gente fala desse impacto na frota circulante, ela gera impactos e desdobramentos em todos os elos subsequentes aí que abastecem o setor automotivo, né? Então, quando a gente olha para o varejo e para a distribuição de autopeças, a gente tem nas regiões afetadas mais de 497 empresas que geram um faturamento para o mercado nacional de 4,5 bilhões de reais, o faturamento total dessas empresas nas áreas alagadas aí que pode ter sofrido algum risco. E aí, fazendo um estudo mais profundo, tanto com os empresários, com as entidades do setor, a gente conseguiu identificar algumas informações que são bem preocupantes, tá? Primeiro, é o tamanho do prejuízo que as chuvas trouxeram aí para o setor. Para vocês terem uma noção, o prejuízo em estoque total
somando todas as empresas que tiveram seus estoques inundados ou afetados pela chuva, pela lama, 380 milhões de reais, o total dessas 500 empresas foram provavelmente sucateadas, ainda estão na insegurança de serem sucateadas ou não pela indústria, que é responsável por avaliar essa perda efetiva, né? Então, 380 milhões de reais molhou, pode ser recuperado ou não. E se você contar o prazo médio aí que essas empresas ficaram sem poder faturar, a gente também calcula que um prejuízo aí de quase 1,1 bilhão de reais, simplesmente pela questão de não poder faturar, sem contar os impactos com logística, falta de abastecimento e todo o impacto macroeconômico que está acontecendo, que já é conhecimento público. Quando a gente transforma esses números que eu acabei de falar, essas grandezas gigantes, por empresa, nós estamos falando aí que cada empresário das áreas alagadas tiveram um prejuízo só em estoque de mais de 700 mil reais. Então, todo um esforço aí de trabalho, de anos de trabalho, meses de trabalho, mais de 700 mil reais é um prejuízo financeiro individual de cada uma das empresas do varejo da distribuição, o que muito preocupante, porque precisa de um plano para a recuperação dessas companhias e o mercado voltar a trabalhar na normalidade. A maioria dessas companhias, elas tinham seguro, mas elas não tinham seguro para enchente e inundação, elas tinham seguro para roubo, furto, uma série de outros sinistros, mas esse estoque, por questão climática, não estava segurado na sua grande maioria. E além disso, da mercadoria perdida pelo contato com a água, a gente tem um outro fenômeno aí que é os dias sem faturar. As empresas precisaram fechar as portas, esperar baixar a água, limpar, e isso já está acumulando um prejuízo de mais de 2 milhões de reais por empresa. Tá? São 2.298.000 reais por empresa que não pode faturar, que não pode trabalhar, que não pôde por um bom tempo, aí, aproximadamente 60 dias de inoperância, muitas das empresas que estão nas áreas alagadas. E quando a gente fala desse andar da cadeia de abastecimento, a gente está falando ainda de um andar que está mais próximo à indústria, que tem como tem mais acesso a crédito, tem como buscar mecanismos de utilizar mercadoria consignada, substituição de peça, enfim, é um mercado que, por mais que tenha sido muito afetado e tenha um prejuízo gigante, ele tem uma certa capacidade de recuperação mais rápida. Quando a gente chega para o universo das oficinas mecânicas aí do nosso querido Paulo, nós estamos falando de um outro universo que são empresas menores, empresas que têm uma realidade e uma capacidade de fomento diferente de distribuidores grandes e médios como os que foram afetados aí nas áreas principais de alagamento. Chegando para vocês terem uma noção assim, ó, quando a gente fala das oficinas que estão em áreas alagadas, são 3.900 oficinas mecânicas, retíficas e prestadores de serviço que não são lava-rápidos, que não são borracharia, 3.900 oficinas. Dessas, segundo aí o próprio Paulo Sindirepa do Rio Grande do Sul, 60% teve um prejuízo direto contabilizado via censo pela entidade. Então, são 2.360 oficinas diretamente prejudicadas e que movimentam um belo de um faturamento, sem dúvidas, aí para o Estado. Só em serviço, para vocês terem uma noção, é um faturamento de quase 1,6 bi. Então, também é um prejuízo muito grande em arrecadação e é um prejuízo muito grande por se tratar de uma infinidade de famílias que dependem dessas empresas estarem em normalidade, em cenário de normalidade. E nesse sentido, o prejuízo acaba ficando um pouco pior, porque a chuva ela praticamente acaba com muita dos principais ativos de uma oficina, né? Então, compressores, equipamentos de diagnóstico, ferramentas especiais,
Todos esses equipamentos que não são baratos acabaram sofrendo impactos severos, e a gente acredita que é necessário um esforço coletivo, tanto do poder público quanto também da iniciativa privada, para a gente ajudar a fomentar essas oficinas e ajudar com que esse prejuízo seja mitigado no máximo possível. Eu agradeço muito ao Danilo e agora eu convido o Paulo Paim para falar um pouco do que foi a realidade desses prejuízos que o Danilo colocou tão bem de forma teórica. Paulo, como é que foi o dia a dia dos seus sindicalizados, das oficinas que você representa e que com certeza passaram momentos dramáticos de primeiro, vendo a água entrar nos estabelecimentos, segundo, vendo a água destruir os equipamentos, destruir aquilo que muitas vezes é a poupança de uma vida inteira. E a grande questão que se coloca é: e amanhã, como é que vai ser? Onde é que eu vou arrumar dinheiro para me recapitalizar? Onde é que eu vou arrumar dinheiro para começar de novo? Eu vou ter linha de crédito ou não vou ter linha de crédito? Por favor, conta um pouco como é que tem sido a experiência do dono de oficina no Rio Grande do Sul. É um prazer, tá? Agradeço muito a oportunidade. Bom, nós tivemos aqui no último ano, né, três eventos muito parecidos, né? Esse último agora, o penúltimo, né? Porque nós estamos em um novamente no dia de hoje, tá? Algumas regiões foram afetadas, estão sendo afetadas hoje, né? Nós tivemos na região do Vale do Caí e centro do estado, ano passado, duas vezes, né? E agora esse ano, em praticamente todo o estado, né? 437 municípios atingidos, dos 497. Nós temos vários exemplos, né, para nós citarmos aqui, do que aconteceu. Ano passado, um amigo conhecido e mecânico também do Vale do Caí me mandou a foto da oficina dele, né, pós-enchente, me dizendo: ó, na primeira enchente, perdi as ferramentas pequenas todas, a água entrou e levou tudo. Abriu a porta, arrebentou a porta, levou tudo. Na segunda, né, levou até as portas. E no terceiro, levou o prédio. Né? Ele remontou, montou, remontou a oficina. E na última, ele mandou a foto só de um buraco no chão. Ficou só com CEP. Tá? Consegui salvar algumas coisas, né? Porque ele, né, se lembrou disso. E conseguiu salvar algumas ferramentas e equipamentos. E os carros dos clientes. Um outro exemplo que a gente tem para citar é um amigo nosso também que colocou todos os seus equipamentos dentro de um caminhão no lugar alto seguro para poder salvar tudo. Entraram no caminhão e roubaram tudo. Tá? Então é um outro exemplo também, né? Na questão de seguros, tá? Pouquíssimas oficinas tinham seguro, né? E os seguros não cobriam, né? Como o próprio Danilo falou, não cobriam danos dessa monta, né? Desse enchentes, águas que provinham de baixo, é o que a seguradora fala. Tá? Então, o que a gente está fazendo como entidade? A gente tem conversado muito com alguns agentes financeiros aqui do estado do Rio Grande do Sul, tá? Para criarmos algumas linhas específicas para eles. Tá? Foi criado, com uma condição bem interessante, juros bem interessantes, né? Bem abaixo do mercado, subsidiados pelo governo do estado e tal. Mas o problema é que eles acabaram não tendo faturamento, não tendo nem acesso aos seus boletos para poder pagar. Acabaram sendo negativados, aí não conseguem, alguns não conseguem crédito. Né? Questão de recursos federais, até o momento, só anúncios, tá? Efetivo, nada. Não tem nada efetivado, certo? Só foram anunciados que iriam acontecer. Tá? Então, a gente está trabalhando muito junto com fábricas, fornecedores, né? Para tentar amenizar essa questão de cobranças agora, né? Tentar amenizar o retorno deles com compra de equipamentos, porque a maioria vai ter que comprar tudo de novo, né? Equipamentos, ferramentas, alguns tinham até estoque de peças também nas suas oficinas. Então a gente está conversando com eles, já conversou, acertou. Eu estive na Autopar também, conforme o Danilo falou ali. Eu estive lá também conversando com fornecedores lá e conseguiu chegar a um processo muito interessante.
muitos solidários, o país todo está sendo muito solidário, certo? A nossa grande preocupação é daqui para frente. Como que eles vão retomar, como que eles vão conseguir equipar suas oficinas, suas empresas. A questão salarial também, não tiveram faturamento, como é que vão pagar os funcionários? Tudo isso está sendo trabalhado como entidade, né, com o apoio da Fiergs aqui, para a gente poder alinhar isso com o governo. Alguns decretos já foram lançados, né? Mas ainda a gente está muito preocupado porque está acontecendo novamente. Tá? Hoje, no dia de hoje, o Vale do Caí está com 23 metros e meio de água. Tá? A cota de inundação é 22 metros. Tá? Então, é bem complicado. Tá? Ontem eu estava falando com o presidente de uma associação de lá e eles tinham reunião ontem à noite e já tiveram que cancelar porque muitos estão sem acesso já. Não tem como chegar no local da reunião. Você tem como quantificar o número de oficinas que foram severamente atingidas? Quando eu digo severamente atingidas, estão com o futuro comprometido porque o prédio está afetado, porque perdeu equipamento, porque perdeu todo o estoque, e também as que foram atingidas de forma mais leve, quer dizer que o prédio pode ser recuperado, que o prédio pode ser reutilizado, é uma questão de colocar ferramental. Sim, sim. Foram atingidas, tá, em todas as regiões 2.360 oficinas. Tá? Foram atingidas que entrou a água dentro dela. Tá? Destas, tá, em torno, tá, não tem um número bem exato, porque ainda a gente está em levantamento, e quando começa a fazer levantamento, vem água de novo, tem que parar. Né? Destas, aproximadamente 600 vão ter que mudar de lugar. Tá? Porque já foram afetadas 2, 3 vezes, né? E agora com essa questão de estar com tudo, os escoamentos de água tudo entupido, então está alagando. Ontem choveu em Porto Alegre, aqui na região, né? Mas em Porto Alegre mesmo, em Canoas, já começou a alagar, não foi enchente, né? Alagamento porque a água não escoa, demora para escoar. Então, houve esse problema. Dessas 600, eu creio que não devem retornar umas 45, 50, que foi o que a gente detectou, que o pessoal vai abandonar mesmo e não vai retomar. Desgostou mesmo do processo. Tá? A gente está tentando, né, de todas as formas, fazer com que eles se recoloquem no mercado, mesmo na área, uma área mais branda, né, são empresas que os pais tocavam, aí os filhos estão começando a tocar, aí já desgostaram por causa da questão, né, de toda essa enchente, né? E a gente tem falado muito também, tá? Muito, muito com as seguradoras. Tem algumas que são bem solícitas, são rápidas, na questão de recolher os veículos que estão lá dentro, se deu perca total, já fazer o pagamento. Mas nós temos um grande problema, que a grande maioria desses carros não tem seguro. Tá? E esses carros vão ficar no mercado. Né? Os donos dos carros não vão ter condições de bancar essa reforma do próprio bolso. Então a gente está atrás de linha de crédito também para isso. Estamos atrás de linha de crédito para gerar a condição do dono do carro poder levar o carro para a oficina. Você tem o problema da pessoa que perdeu o carro também ter perdido a casa, ter perdido o próprio negócio. E o carro não vai ser a primeira prioridade. Então, isso é um complicômetro a mais para o seu pessoal, que não vai ter trabalho no curto prazo, né? Porque e vão continuar sem faturar, independentemente de chover ou não chover, porque, em primeiro lugar, tem que recolocar a oficina em condições de operação e, em segundo lugar, não vão ter clientes, porque os clientes vão ter outras prioridades mais prementes, mais prioritárias, vamos dizer assim. Como é que vocês estão olhando essa situação? Como é que vocês pensam em contornar esses problemas? Essa situação de ter perdido o carro, perdido casa, é óbvio que o carro vai ficar em segundo plano, né? Nós estamos trabalhando muito em conjunto com outras entidades, tá? Outros sindicatos, porque, por exemplo, esse que perdeu o carro, ele tem uma empresa. A empresa está em algum sindicato. Né? Então, a gente vai até esse sindicato e estamos tentando criar a possibilidade de eles restaurarem as casas, né? O sindicato dele está preocupado com isso.
né? A gente é preocupado que ele retome o carro dele, né? O próprio dono da oficina, a maioria das vezes, não mora na oficina, né? Então, ele tem a casa dele também foi atingida, né? Então, a gente tem que se preocupar também com a residência dele, também com a família, né? Dessas 360 oficinas, 2.360 oficinas atingidas, tá? Em média, elas têm 5 funcionários. Tá? O dono, são 5 famílias, né, que depende dela. A do dono e mais os funcionários ali, algumas têm mais, outras têm menos, mas em média são 5. Nós estamos falando em 11.800 pessoas diretas. Tá? Então, depois tem a família dessas funcionárias. Isso multiplica por mais 4 ou 5. Né? Então, a gente está falando aqui em torno de 70, 80 mil pessoas que foram afetadas diretamente. Tá? Ou com a casa, ou com o emprego e a casa, né? Esses também tinham lá os seus próprios negócios, né? Então, todo esse processo. O que a gente está tentando fazer, né, é a união com todas as entidades, via FIEGS. A FIEGS tem uma entidade lá dentro da FIEGS, que é a Unicind, que é a União dos Sindicatos. Então, a gente tem tido reunião periodicamente, hoje à tarde, às 13 horas tem uma, para a gente lidar isso em conjunto, né? E, depois disso, indo ir atrás de condições de linhas de crédito, que é o que se tem hoje, porque recurso subsidiado do governo, não creio que vai vir. Tá? Eu não acredito nisso. A grande maioria não acredita que venha. A gente está trabalhando com as armas que a gente tem, digamos assim, que são os recursos disponibilizados pelo governo para financiamentos e tentando subsidiar o máximo possível esses juros, né? Porque é o que atrapalha muito, né? Muitos não têm condições, muitos não vão ter condições de tomar, e a gente está tentando auxiliar para que isso aconteça o mais breve possível. Né? Hoje a gente está com uma força-tarefa no Vale do Caí, o que está sendo afetado novamente, né? Então o pessoal está lá para ver o que pode ser feito. O próprio governo do estado se deslocou para lá hoje, a equipe foi junto, tá? Nosso pessoal está lá junto também, para ver o que a gente consegue apoiar. Eu era para estar lá também hoje, mas fiquei aqui para nós poder conversar aqui, né? E vamos ver o que vem de resultado de lá hoje, né? Eu estou bem preocupado porque, mais uma vez, eles foram afetados. Já estavam começando a lavar suas oficinas, já estavam retomando o serviço, muitos já tinham retomado. Lá, no total, tinham sido 43 oficinas afetadas. 26 delas já haviam retomado. Tá? Das 26, 14 estão paradas de novo hoje. Como nós podemos ver, a situação do Rio Grande do Sul é muito mais complicada do que nós pensávamos, ou do que a televisão mostrou para nós que não estamos no estado do Rio Grande do Sul. É um quadro dramático, porque nós estamos falando, só no caso do Paulo, de mais de 70 mil pessoas diretamente afetadas em decorrência das chuvas que praticamente destruíram parte da economia do quarto estado mais importante economicamente do país. Eu pediria ao Danilo e ao Paulo que tecessem suas considerações finais para que o nosso telespectador, para que o nosso participante possa entender de forma muito clara o que aconteceu e que foi muito triste. E mais do que isso, que pode se repetir e mais rápido do que se imagina. Danilo, por favor, suas considerações finais. Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez, Antônio, ao Sindiceg, pelo convite, participar dessa importante, essa reunião importante, esse documento histórico que a gente está deixando aí para o setor. A gente lamenta profundamente que tantas pessoas, tantas empresas e tantas vidas tenham sido tamanha de tão grandemente prejudicada por falta de operância e de empréstimo do poder público. E estamos na torcida para que nós aqui da iniciativa privada tenhamos as melhores decisões e consigamos, junto com as entidades setoriais que são tão importantes, trazer as soluções que essas empresas precisam e que o mercado do Rio Grande do Sul volte a ser aquele mercado imponente e tão relevante, de tanto relevante serviço prestado para o Brasil como sempre foi. Tem uma previsão interna
de que os reflexos dessa chuva e dessa tragédia climática possa afetar por longos meses a economia do Estado, por volta de 13, 14 meses, mas a gente acredita muito no poder do trabalho gaúcho e isso, nossa expectativa mais alta para que esses 12, 13 meses sejam apenas uma previsão e que, no quanto antes, todas as empresas possam estar trabalhando da melhor forma possível. Muito obrigado mais uma vez e um abraço também ao Paulo, os amigos aí do Sindirepa. Obrigado, Danilo. Paulo, por favor, suas considerações finais. Ah, quero agradecer a oportunidade, o convite, tá? Poder explanar um pouquinho do que está acontecendo realmente aqui, né? E o que está sendo visto na mídia não é a realidade, tá? Os números não são aqueles, né? Principalmente infelizmente, de morte, tá? Se de primeiro momento se tentou trabalhar em cima de salvar vidas, né? E o povo foi salvo pelo povo, com certeza, tá? Mobilização do país inteiro, a gente está muito, muito agradecido por isso. O país inteiro se mobilizou para mandar donativos, para estar aqui dentro da água salvando gente. A gente via equipes de todos os lugares do país, tá? Então, com certeza aqui, eu tenho certeza que eu falo em nome do povo gaúcho, tá? Agradecer a todos por isso. Tá? Não acabou, tá? Infelizmente não acabou. Está acontecendo de novo, vai acontecer novamente. Esperamos que os governantes tomem ações para minimizar e, no futuro bem próximo, né, fazer com que isso não aconteça mais, né? Pelo menos as percas pessoais não aconteçam, de vidas e materiais não aconteçam, tá? Com certeza nós vamos retomar, tá? A economia e as percas que nós tivemos vão ser restauradas. Infelizmente as de vida não tem como a gente restaurar, né? Mas fica um grande aprendizado para todos nós, né? E nós temos que confiar mais na tecnologia. Ela tem nos avisado e está sendo deixado de lado. Temos que melhorar muita coisa, né? Muitas relações têm que ser mais aproximadas, né? Nós, como entidade, temos que estar mais próximo dos nossos filiados, mais próximos dos fornecedores de indústrias, das seguradoras. Temos que estar mais presentes para a gente poder alinhar essas situações que, porventura, venham a acontecer, tá? E eu torno aqui a agradecer muito, muito pelas oportunidades que a gente tem tido, de vocês, de outros canais que nos procuraram também, outras empresas, indústrias, entidades que nos procuraram para nos apoiar nessa hora, tá? E com certeza, no futuro bem próximo, a gente vai estar conversando, mas com outras pautas um pouco mais agradáveis do que essa. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Danilo. E você que participou desse Escolha Segura. Pense no que você viu, no que você ouviu. O quadro é muito sério e o Rio Grande do Sul é só um aviso. O Brasil está seriamente ameaçado de ser palco de outras catástrofes climáticas. Neste momento, o Pantanal mato-grossense atravessa uma das secas mais severas da história. Uma seca que se aproxima do que aconteceu em 2020. Quer dizer, nós vamos de um extremo ao outro e não há nada no horizonte próximo que indique que o quadro vai mudar. O que é mais grave, não há nada que indique que o país esteja se preparando para enfrentar com a eficiência necessária o que nós teremos pela frente. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo Escolha Segura. Esse é o Escolha Segura, um programa com histórias reais de quem decidiu proteger o que importa.